Aleluia. Aplaude o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Por favor, fique à vontade. Tome o seu lugar. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Tudo bem? Aleluia. Dá para falar, né? Boa noite, gente. Glória a Deus. Aleluia. Foram curados, viu? Quem não falava, falou. Glória a Jesus. Quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez? Primeira, segunda. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Na saída lá com a Lana, no final, tem uma lembrancinha do ministério para você levar para sua casa. Amém, queridos? Irmão, tem uma palavra aqui, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, eu não quero perder muito tempo. Enquanto você abre aí o livro, sábado que vem às 20 horas, o culto de mulheres. Amém? Culto de mulheres, sábado. E ontem nós tivemos aqui o culto de casais, e foi bênção, foi muito legal, foi muito bom, foi muito legal mesmo. Deus é bom. Irmãos, semana passada eu tinha falado que eu tinha terminado uma série, mas essa semana Deus colocou uma palavra no meu coração e eu vou dar sequência. Então nós vamos continuar falando da transição, amém? Então nós vamos transicionando com Deus, é a série que nós estamos, e hoje é a parte 4 já. Meu Deus, até onde nós vamos? Até onde Jesus quiser, né? Transicionando com Deus. Todas as nossas mensagens estão lá no nosso canal no YouTube, Rema para as Nações. Você entra lá e acompanha desde o começo desta série e as demais mensagens e tudo mais, Facebook, Instagram, você acompanha o ministério lá, em nome de Jesus. Transicionando com Deus, parte 4 é hoje. Eu quero falar sobre isso. Estabelecendo um modelo por meio dos irmãos mais velhos. Eu venho nessa pegada aqui. Quinta-feira não era para eu pregar. E aí não deu para um pregar, não deu para outro pregar. Eu falei, é para eu pregar. E eu vim pregar. E aí eu não escrevi nada, apenas li um texto ali. Eu gosto sempre de escrever alguma coisa. E na quinta eu peguei um texto e eu vou falar aqui uns 10 minutos, né? Lá em casa já me conhece. Quando eu digo que eu vou falar 10 minutos, é que eu falo 1 hora. Quando eu digo 20, é 2 horas. Hoje eu vou falar 10 minutos. Então você já sabe. Se prepare aí. E aí Deus nos deu uma palavra que fluiu muito mais do interior do que de algo que foi, né, organizado e tudo mais. Deus opera de várias formas. Hoje eu tenho algumas coisas que eu escrevi no coração e algumas coisas que eu vou liberar a partir daquilo que o Espírito Santo vai falar conosco e vai falar com você. Amém? Transicionando com Deus. O que é uma transição? Transição é quando você sai de um lugar, é a movimentação de um estado para outro. Isso pode se dar de forma natural, geograficamente falando, né? Às vezes Deus nos tira de um ministério e nos traz para outro ministério. Nos tira de lá e nos traz para cá, nos tira daqui e nos leva para lá. Às vezes isso se dá nas emoções, curas, maturidade, uma capacidade maior de poder lidar, suportar, transicionar. Às vezes a gente vai conversar sobre algum assunto, a gente é tão imaturo emocionalmente, que mal a pessoa começa a falar, a gente já se sente ofendido, já começa a falar e ofender ela, porque nós nos sentimos ofendidos. A pessoa nem está nos ofendendo. Às vezes alguém começa a falar conosco, e dependendo do que estão falando conosco, a gente começa a chorar. Mulheres é mais fácil, mas tem homens também. Começa a gaguejar, começa a chorar, porque é o estado emocional. Então, às vezes, Deus nos faz essa transição também.
poder sentar, conversar sobre alguma coisa, ouvir falar, poder sentar com alguém e ouvir alguém dizer que você está errado, que você precisa se consertar, que você está em pecado, e não ofender, e não se ofender, e não oscilar, mas conseguir. Ninguém gosta de ouvir alguma coisa ruim a respeito de si mesmo, mas ter uma maturidade para ouvir. Irmãos, ouça, talvez você esteja errado sim. Se você não estiver errado, então você vai falar, mas ouça primeiro. É o estado emocional, né? E a gente também transiciona no espírito, não de um espírito para outro, mas na maturidade, na revelação de Jesus, de quem é Cristo. Amém? Jesus passava, os homens olhavam e uns diziam assim, ó, lá vai o filho de José. Outros diziam assim, lá vai o filho da Maria. Outros olhavam para ele e diziam, lá vai o Cristo, o Filho do Deus vivo. É maturidade espiritual. Conforme a maturidade que você tem, é através dessa ótica que você vai enxergar a Deus. E você vai interpretar a Deus segundo a sua maturidade. Você vai interpretar a Deus segundo o momento que você está passando. Você vai interpretar a Deus segundo o que Deus está fazendo. Mas chega um momento, irmãos, que independente do que estamos passando ou do que Deus esteja fazendo, chega um momento, sabe a plenitude, o estado, o ápice, você entende que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. E se Ele é o Senhor, você entende que Ele é dono de todas as coisas, porque a palavra Senhor significa dono. Tem muita gente falando Senhor, e Ele está falando, não sou teu Senhor, não sou teu dono, você ainda manda em si mesmo. Enquanto você manda em si mesmo, eu não sou teu Senhor, eu só passo a ser o teu Senhor, não no dia que você declara Senhor, eu passo a ser o teu Senhor, o dia que você se submete à minha palavra. Viu? Te peguei. Viu como é que é maturidade? Nós declaramos Senhor, e Ele diz, não sou. Eu te amo, mas eu ainda não sou, eu quero ser. Deixa eu ser. Aí o dia que a gente para de falar, e o que está escrito, a gente começa nós nos submetemos ao que está escrito. Aí Ele fala, agora eu estou começando a ser o teu Senhor. Agora eu posso falar, vai para lá, vai para cá, me entrega, me dá, vem para mim. Agora eu sei, Abraão, que tu me amas. Você viu que naquela passagem ali Deus fala bem assim, ó, Abraão, agora eu sei que tu me ama. Quando que Deus falou isso? Quando Abraão pegou a faca e ele iria imolar o seu filho, ele ia sacrificar Isaac, lembra da passagem? Quando ele fez assim, Deus gritou, não, Abraão, agora eu sei que tu me ama. Irmãos, quando é que Deus sabe que a gente ama? Quando a gente obedece. Deus falou assim, ó, me entrega o teu Isaac. Me entrega o teu Isaac. Enquanto Abraão estava ali, Deus não falou nada. Enquanto Abraão estava a caminho, Deus não falou nada. Quando Abraão estava preparando, Deus não falou nada, mas quando Abraão ia executar, Deus falou, para. Agora eu sei. Eu sei que tu me ama, não quando tu faz de conta, não quando tu te prepara, não quando tu faz o jeito. Eu sei que você me ama quando você me obedece. É obediência. Amém? Mas eu quero motivar você, tá? Josué capítulo 3, versículo 1, abre aí.
Irmãos, eu vou dizer para você, parece que está tudo esquisito, parece que está tudo estranho, eu não sei o que é, mas isso me dá mais força. Eu olhei já umas 3 palavras para pregar e eu tinha convicção da palavra, porque está tudo muito estranho, a ponto de eu achar, será que é essa mensagem, será que não é? E eu olhei para outra, eu acho que é essa, eu já tinha escrito mais algumas, eu estou sempre escrevendo, e eu não, vou ficar na mensagem que Deus mandou, mas eu não sinto que é ela, mas eu vou ficar no que Deus mandou, porque nós não andamos por sentimento. Josué capítulo 3 diz assim: de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Irmãos, transicionando com Deus, transicionar, é o que Deus está fazendo no nosso meio hoje. Irmãos, no processo de transição, a mudança de um estado para outro, ela é importante. Por quê? Porque são ciclos, fases, etapas que se abrem. Mas ela é muito mais importante, a postura, o modelo que nós deixamos nessa movimentação de mudança de estado. Ou seja, como nós agimos, como nós reagimos, como nós correspondemos a Deus, qual é a nossa resposta diante de Deus. Por que ela é importante? Ela não é importante para Deus, é também, mas não só para Deus, é muito importante para nós, porque vai determinar algumas coisas na nossa vida, e ela é muito importante para a próxima geração, para os pequeninos. Por quê? Porque a forma como nós nos portamos diante da palavra, eles estão nos olhando. E a tendência é dos filhos repetirem a mesma coisa que os pais fazem. É uma verdade. Todos nós sentamos, instruímos, falamos, mas a gente vai fazer o que o pai faz. Sempre vai ser assim. O filho faz o que vê o pai fazendo. Até o próprio Jesus dizia isso: eu faço o que meu pai faz. Então é um modelo que nós estamos gerando. E eu entendo que nesses dias nossa opção é entender que nós já não temos mais opção a não ser entrar num lugar
que Deus está nos chamando para viver. Por que isso é importante? Eu quero começar aqui criando uma base, um fundamento. Me acompanhe. Irmãos, a falta de modelo, ela pode comprometer a mensagem. A falta de modelo, sim. Porque nesses tempos, você vai concordar comigo, a gente não precisamos mais de pregadores. Pregador tem um monte, queridos. Nós não precisamos mais de igrejas. Igrejas também tem um monte. A gente não precisa também de alguém que fale de Jesus. Obrigado, Vitor. Alguém que fale de Jesus. Desses também tem um monte. E as pessoas, algumas nem aguentam mais, por mais que elas precisem ouvir, elas não aguentam. Por quê? Porque tem muita gente falando de Jesus e manifestando muito pouco daquilo que fala. Ou seja, a vida existe uma incoerência que ela é difícil de ser detectada. Onde é que é o erro? Não se sabe se a pessoa está vivendo de modo errado ou falando errado. Porque quando você não carrega uma verdade dentro de você, quando você não tem legalidade dentro de você, por mais que você esteja falando a coisa certa, se a vida ela não bate com aquilo que você carrega, então não é uma verdade que você está falando. Você lembra daquela mulher que ia atrás de Paulo? Olha o homem de Deus, esse é homem de Deus, falava atrás de Paulo. Era mentira ou era verdade que ela estava falando? Era uma verdade. Mas ele parou e repreendeu o demônio, o espírito que estava naquela mulher. Por quê? Porque não é por muito falar. Esse tempo é um tempo que nós precisamos alinhar a nossa vida para não comprometer a mensagem. Nós não precisamos de mais pessoas que preguem. Agora, esse tempo sempre foi assim. Mas eu estou falando nesse tempo dos nossos dias. Nós precisamos de alguém que viva. Que esteja disposto a pagar o preço. Nós não precisamos de pessoas que fazem muitas coisas. Eu estava pensando sobre isso até como igreja. Até naquilo que a igreja faz. As coisas que ela faz. Irmãos, tem várias instituições que fazem muito melhor que a igreja. No trabalho social, numa ajuda à comunidade, servir comida embaixo dos viadutos, desafios jovens. Eu não estou falando que nós devemos excluir e parar com tudo isso. Eu estou falando que, às vezes, nós somos tão mais ou menos naquilo que fazemos, que até os outros que não carregam a mensagem que nós carregamos, eles conseguem executar uma obra melhor que a nossa, a própria igreja. Aquilo que nós fomos chamados para fazer, os outros conseguem fazer de uma forma muito mais excelente que nós. Por quê? Por quê, irmãos? Meu Deus. Por que nós estamos passando por tudo isso? Pensando em todas essas coisas, eu entendi que uma das maiores dificuldades que nós temos não é viver. Todos nós que a gente vem na igreja, a gente vem nos cultos, a gente já achou uma forma de se movimentar, de maneira que quem olhe para nós possa associar a nossa vida a uma vida cristã, uma vida correta. Cada um já achou uma movimentação pessoal que possa se movimentar, ou seja, é um estilo de vida. Eu vou para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para a igreja, com os amigos, no shopping.
Em qualquer lugar que eu esteja, eu já consegui estabelecer um conceito, um comportamento, que quem olhe para mim vai me julgar de maneira que eu seja enquadrado num perfil de um homem, de uma mulher correto. Então é crente. Não, irmãos. A ideia nunca foi viver de um jeito ou de outro. Nós mesmos nem fomos chamados para viver tal coisa. Nós fomos chamados para crer. E a nossa maior dificuldade é acreditar naquilo que está escrito. Essa é a nossa maior dificuldade. E por que nós temos essa dificuldade? A nossa dificuldade não é viver, a nossa dificuldade é acreditar. Por quê? Porque é difícil acreditar que um caminho diferente vai levar ao mesmo lugar, lá no final, lá no fim, vai resultar naquilo que eu tenho no meu coração. Algumas coisas que nós temos no coração foi o próprio Deus que colocou. Ele quer nos ajudar a alcançar, a estabelecer, a edificar. Tem algumas coisas que não foi Deus que colocou. Tem algumas coisas dentro de nós que nós estamos correndo atrás, ou podemos começar a tentar edificar algo que não foi Deus. Isso é um perigo para nós. É um perigo para nós tentar colocar nossa vida em alguma coisa que Deus não nos chamou para fazer. É um perigo, porque podemos morrer aqui. Ou podemos perder até a própria salvação, sair do propósito, do sentido da vida. Mas amém. Mas a nossa maior dificuldade realmente é acreditar. É viver uma palavra de tal maneira que já está escrita. E acreditar que o final dela é o mesmo fim que eu projetei no meu coração. Essa é a nossa dificuldade. É viver debaixo... É viver como aquele que acredita nesse mandamento, nesse conceito. Não, nós não conseguimos acreditar. Nós não conseguimos liberar fé sobre isso. Nós não conseguimos abrir mão das nossas estratégias de defesa, de ataque. Nós não acreditamos que as estratégias de defesa que a palavra de Deus nos propõe, ela é saudável, ela é bênção para as nossas vidas. Nós não acreditamos. Às vezes eu penso que eu nem sei o que as pessoas vêm fazer na igreja, porque elas ouvem, mas não vivem. Nós vivemos outra coisa diferente da palavra. Porque dentro de nós foi gerado um senso de justiça próprio e um senso de equilíbrio próprio a partir de nós mesmos, onde nós é que pensamos, não, aqui eu estou certo, aqui eu estou errado. Bom, errado, muito raro eu estar errado. E a gente vai andando, lidando com as pessoas, segundo o nosso senso de justiça. Nós vamos andando, lidando com as pessoas, julgando os casos, segundo o senso de justiça. Nós respondemos às pessoas, segundo os nossos conceitos. É o que nós achamos. Nós correspondemos segundo o que nós pensamos. Nós damos o troco segundo o que nós sentimos. É ou não é assim? E nunca foi por sentimento. E nunca foi pelo pensamento. E sempre foi por algo que já estava escrito.
antes que os seus dias, antes que os nossos dias existissem, todos eles já estavam escritos no livro da vida. Antes da fundação do mundo, ele já era Deus. O fato dele já ser Deus antes da fundação do mundo, quer dizer que todas as coisas já estavam escritas. Nós viemos bem depois. E mesmo assim, nós achamos que sabemos o que é melhor. Não dá para entender. E a palavra, onde é que fica? Irmãos, onde é que fica a palavra? Nós somos incoerentes. Nós estamos estabelecendo um modelo errado. Nós estabelecemos um modelo. Os nossos filhos crescem, nos afrontam, saem de casa aos 18 anos e nós brigamos. Pais que não falam com os filhos anos, porque o filho saiu de casa, a filha saiu de casa, engravidou antes. Mas quem é que criou aquela criança? Quem é que gerou? Não nasceu pronto que nem Adão e Eva. Quem é que ensinou o que era certo, o que é errado? Quem é que instruiu? Nós somos muito diferentes de Deus. O Criador reclamando da criação. Eu sei que nós sustentamos, ajudamos, investimos. E lá no meio do caminho, alguma coisa aconteceu, os filhos dão uma resposta diferente para nós. E dependendo do que acontece, a gente... Mas quem é que criou? Você está entendendo? É como riscar a si mesmo. É assim que somos. Não, se não for assim, não vai viver comigo, se não for assim. Você está falando de você, é a sua criação. Foi você que colocou tudo isso aí dentro, só está saindo para fora o que você colocou dentro. É um protótipo de você mesmo. De quem é que você está reclamando? Da sua vida? Da situação? Ou de você mesmo? Porque nós estamos vivendo as nossas escolhas. Estamos vivendo as nossas consequências. É época de colheita. E estamos colhendo aquilo que plantamos. E tudo isso por quê? Porque nós temos dificuldade de acreditar. Não é de viver. É que para viver a palavra você tem que acreditar. Para viver o evangelho você precisa acreditar. E nós brigamos com Deus, porque a gente insiste em querer entender o que nós temos que acreditar. Nós fomos chamados para viver por fé, não é por entendimento. Então toda vez que Deus falar com você, você tem que obedecer. Porque na maioria das vezes você não vai entender. Mas você pode sim acreditar em Deus. E viver aquilo que Deus falou. E quando você vive o que Deus falou, você vai entendendo o que Deus está fazendo na sua vida.
Quando você vive o que Deus falou, você vai entendendo o que Deus quer. Quando você vive o que Deus falou, você vai entendendo quem é Deus. Quando você entende, vai entendendo quem é Deus, você vai entendendo quem é você. Essa é uma revelação que nós precisamos ter. Uma revelação profunda sobre si mesmo. Quando uma pessoa tem uma revelação profunda no espírito sobre si mesmo. Sabe o ar que respiramos? Esses dias eu falei sobre isso. Todos os órgãos são importantes, mas imagina um órgão vital, coração. Órgão vital, não pode parar. Mas por mais saudável que ele esteja, se não tiver ar, nós desfalecemos. O coração novo, limpo, cheio de vida, sem problema, mas se não houver ar, nós desfalecemos. É esse entendimento que nós precisamos ter. O ar, na mesma proporção que nós precisamos para permanecer vivos, assim é a nossa vida com Deus, ou deveria ser. É entender o quanto que nós necessitamos de Deus em nós. É como o ar que respiramos. Mas por que nós andamos como se não fosse assim? Porque nós não entendemos dessa maneira. Que maneira? Que nós precisamos de Deus de tal maneira em nossas vidas. Por isso que nós andamos de maneira diferente. Nós não temos a compreensão não é da importância, é da necessidade de Deus. Existe uma necessidade em nós de ter Deus. E a gente entende e enxerga muito pouco sobre isso. Irmãos, essa palavra aqui é para nós. É nós que dizemos que nós somos de Deus. É nós, os cristãos. É nós que gostamos de ser visto como justo, como correto, como íntegros. Como diferentes. Por meio daquilo que vivemos. Deixa eu falar para você, esse conceito não deveria ser assim. Ser visto de forma diferente por meio do estilo de vida. Não é por aquilo que vivemos, é em quem acreditamos. Não é no que vivemos, é em quem acreditamos. Quando isso não é claro, por isso que a gente vê um monte de gente que fala de Jesus, prega de Jesus, e dá um mau testemunho, muito ruim. E fala que é da igreja, mas dá um testemunho muito ruim. Por quê? Porque ele está tentando estabelecer por meio da força uma imagem, e por meio dessa imagem ser tido como alguém diferente. Não é pelo que fazemos ou vivemos. É quem estamos nos tornando. É pelo nome de quem, é no nome de quem nós cremos. E é isso que faz toda a diferença em nós. E a gente não precisa fazer esforço nenhum. Não precisa fazer esforço nenhum.
Quando você acreditar, quando você passar a acreditar, quando você passar a viver o Evangelho, todos verão. Por quê? Porque ninguém acende uma lâmpada. Não tem como acender uma lâmpada e ela não iluminar o lugar que ela está. Não é pelo que fazemos, é quem estamos nos tornando, é em quem nós acreditamos. Mateus 5, 6, 7. Ouviste o que foi dito: odeiem os seus inimigos, mas eu vos digo, ama os inimigos. Se alguém te der num lado do rosto, ofereça a outra face. Se alguém te convidar para caminhar 1 milha, caminha 2. Está escrito, irmão. É isso que nós fazemos? Não. Por que nós não fazemos? Porque nós não acreditamos. Nós não acreditamos que isso em nós gera vida, nos protege, é bênção. Não, nós não acreditamos. E por não acreditar, a gente precisa se defender. E por precisar se defender, conforme o nível da guerra, batalha ou conflito que nós estamos enfrentando, nós matamos. É por isso que o homem mata até os dias de hoje. É por isso que os homens matam as mulheres. E os filhos ficam desamparados. Irmão, é uma palavra que nós liberamos. Uma palavra mata uma pessoa. Irmão, o ditado, ele é certo. É um ditado, não é versículo. Mas às vezes uma palavra dói mais que um tapa na cara. É verdade. Tem alguns de nós que já tivemos experiência de ter algum tipo de dor, sei lá, bater com a cabeça na quina do armário, alguma coisa que doeu muito. Mas passou. Agora tem muitos de nós que está até hoje com uma palavra que foi liberado pelo pai, pela mãe. Casou, tem família. E ainda está carregando aquela palavra, e está amarrado, e está preso, numa palavra que alguém falou. Que alguém na escola falou, que um tio falou, que um irmão falou. Não, ele quer se desfazer, ela quer mas não consegue. Não consegue ter fé, não consegue ter força, não consegue ter convicção, não consegue ter segurança, são pessoas inseguras. Não consegue se sentir amados, amadas, por causa de uma palavra. Uma palavra. Não conseguem viver, não conseguem amar. Não conseguem explorar, não conseguem alcançar um ápice, estabelecer uma plenitude, viver algo que Deus nos deu para viver. Não consegue. Por quê? Por causa de uma palavra, lá na infância, lá na adolescência, lá na juventude, hoje, nesses dias. Não consegue arranjar emprego, não consegue ser bem-sucedido, por causa de uma palavra. Uma palavra. Você viu como a palavra tem poder? Você vê isso, você vive isso, alguns infelizmente até são refém disso,
mas não se submete a isso. Mesmo sabendo de todas essas coisas, ouvindo que a palavra tem poder, não se submete ao poder da palavra de Deus. Não. Lá no final de Romanos capítulo 12 diz assim: não combateis o mal com o mal, não combateis o mal fazendo mal, mas vencei o mal fazendo bem. Como? Como é que tu vai vencer o mal fazendo bem? Por que a gente não consegue, irmãos? É Bíblia isso. Por que a gente não consegue ter sucesso, ter êxito? A gente tenta, mas não consegue. Por quê? Porque você leu comigo Josué capítulo 3. Esse é um caminho que vocês nunca passaram. É um novo caminho. São armas que a gente não sabe lidar, a gente vai ter que aprender a lidar. É um caminho que a gente não sabe como se portar, a gente vai ter que aprender a se portar. É um caminho que a gente não sabe como é que a gente se comporta, a gente vai ter que aprender a se comportar. É um caminho diferente. É um caminho que nós não conhecemos, a palavra disse. Você leu comigo. Irmãos, é por isso que às vezes a gente não consegue ter êxito no que diz respeito a alguns princípios, fundamentos da palavra, porque a gente quer entrar nesse lugar do nosso jeito. Não dá. Irmãos, aquilo que é de Deus não dá para atrair o que é do céu, usando os recursos da terra. Não vai dar. Irmãos, os recursos da terra é bom para você usar na terra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O mundo são guerras espirituais. Para você vencer o mundo, são armas espirituais. Agora, no mundo, na terra, é terreno. Quer vencer na terra, irmão? Então estuda, te qualifica, te profissionaliza, vai atrás, currículo. Porque é assim que se vence na terra. De braços cruzados você não vence na terra. Parado você não vence na terra. Acordando meio-dia você não vence na terra. Então, para vencer na terra, você vai ter que cavar, vai ter que lutar, vai ter que correr atrás, vai ter que se qualificar, vai ter que batalhar. Porque na terra é assim. Não adianta ficar orando, passar a noite orando. Oração ajuda. Quem cedo madruga. É oração mais trabalho. Não vai só orar. Tu vai levantar e vai procurar trabalho. Tu vai atrás. Tu vai fazer o que tu sabe fazer. Vai servir no que tem que servir. Porque no mundo é assim, irmão. No mundo. Quem não trabalha não come. Você sabe disso, tem todas as contas. Você está vencendo no mundo, irmão, na terra. Tem que vencer a conta da água, a conta da luz, a
conta da internet, o colégio das crianças, comida. Nós temos que vencer isso, irmão, nós temos que trabalhar. Está tudo certo. Agora, quando a gente começa a falar das coisas de Deus, muda tudo isso. Dinheiro não interfere no mundo espiritual. Se interferisse, algumas pessoas que têm muito dinheiro não teriam morrido nesse tempo que nós estamos vivendo, onde pessoas que têm toda a condição de ir para os melhores hospitais do planeta. Que ironia da vida. Algumas pessoas que têm toda uma condição de fazer quem sabe, uma parte de um país, uma estrutura médica, vir até a sua casa, ou ela ir até lá. Mas nada adianta diante de um inimigo invisível. Deus tem misericórdia de nós. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando quando eu digo que você precisa ter uma decisão a respeito do que você está vivendo? Abra comigo João capítulo 3, quero te falar uma coisa. Quero te mostrar algo aqui. João capítulo 3, Evangelho. Diz assim. Vou ler aqui. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, a primeira coisa, nós temos que nascer. Tem que saber. Agora, a segunda parte, para nascer tem que se arrepender. Tem que se arrepender, irmãos. E aí você pergunta, a grande pergunta é, me arrepender do quê? Como se a gente fosse perfeito. Meu Deus, nós somos demais. Nós somos bons mesmo. A grande pergunta, se arrepender do quê, pastor? Se arrepender do quê? Às vezes a gente tentando achar pelo que se arrepender, a gente fica procurando um pecado ou outro. Isso tudo é fumaça, irmão. Deixa eu te falar hoje aqui, ó. Presta atenção. Existe pecado grande ou pecado pequeno? Não. Pecadão ou pecadinho? Não. Nós temos que entender a origem do pecado. É o pecado original que a partir dele desencadeou todos os pecados e toda forma de pecado que se dá. Aí você vai para Gênesis. Qual é o pecado original? A desobediência. Adão, daquele fruto, daquela árvore, não coma, não toque, não pegue. A partir dali,
do que Adão desobedeceu, nós vemos e vivemos e testemunhamos toda forma de pecado que há na terra. O pecado original desencadeou todos os pecados. A desobediência é o que eu estava falando no começo. A nossa dificuldade. O problema não era viver, o problema é acreditar. Lembra quando eu estava falando? Aí Deus falou assim, ó, Adão, se tu comeres daquele fruto, certamente morrerá. É assim ou não é assim que está escrito? É assim, certamente, certamente. Não há sombra de variação. É certo que tu morrerá. Irmãos, essas palavras Deus escreveu no coração de Adão. Quando Deus falou. O problema sempre foi acreditar. O que a serpente falou? Mas é mesmo assim? O problema sempre foi acreditar no que Deus falou. Porque se acreditasse, Deus falou, está falado. Vira a página, segue a vida. Não precisa cercar a árvore, não precisa botar um anjo com uma espada de fogo flamejante em volta da árvore para guardar para ninguém comer. Não precisa. O que precisa é alguém que acredite. Não precisa botar uma segurança, não precisa colocar uma cerca elétrica, não precisa. Se obedecer, não precisa. É simples assim. Não precisa ameaçar, não precisa retalhar, não precisa mostrar nada, é só conscientizar e informar. O que precisa é de alguém que acredite. Por isso que a gente tem que se arrepender. E temos que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água, nascer da palavra. Do Espírito, é o Espírito, é a essência, é o que dá vida à palavra que nós estamos colocando para dentro. E aí você começa a manifestar naturalmente uma vida espiritual. Porque você lê. Quando você vai lendo, é que nem nas bodas de Caná. O que Jesus falou? Enchei as talhas de água. Então você lê, você vai enchendo, você medita, Deus fala contigo. Aí aquele Espírito Santo vem sobre você e traz vida àquela palavra que você leu. E aí você entende, agora você começa a viver dessa forma. Aí você está andando, as pessoas estão passando por você e estão falando, seu trouxa, vai na igreja, e você não discute. Porque você entendeu. Tem brigas que você já não entra mais. Por quê? Por que você não entra mais? Porque você entendeu. É como assim, é tipo assim, ó, irmãos, dois ambientes distintos. E duas pessoas, os ambientes iguais, dois ambientes iguais, mas separados. Um está com a luz acesa, o outro está com a luz apagada. O que está com a luz apagada está gritando, falando, não é por aí, não é por aqui. O caminho, eu também não sei, mas eu vou achar, mas não é isso aí que tu pensa. Irmão, você está ali no ambiente com a luz acesa, olhando para a porta, você entra e sai a hora que quiser. O outro está com a luz apagada, ele não sabe o lugar de nada. Ele vai caminhar, dá com a canela na quina da cama. Ele se levanta, dá com a cabeça no armário.
Ele bota a mão em algum lugar para se apoiar, toma um choque, porque não enxerga. Irmãos, dá para brigar com o cego? É injusto. Então a gente não discute nesses lugares, com essas pessoas. Como é que eu vou discutir com o cego? Como é que eu vou discutir? O cego está brigando comigo, dizendo que o caminho é esse, e eu estou vendo que ele mal consegue sair do lugar que está. Por que eu vou perder meu tempo fazendo isso? Para nós, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é uma luz acesa, é uma candeia, é algo que ilumina toda a casa. Eu encontrei aquilo que estava perdido dentro de mim, a dracma, é aquilo que tem valor. Eu ando agora por aquilo que tem valor aqui dentro que eu achei. E quando eu encontro o que estava dentro e eu não sabia, eu não procuro mais nada do lado de fora. Eu não preciso ter nada do lado de fora. Quem está com a luz apagada não para de procurar alguma coisa do lado de fora, porque está com a luz apagada dentro. Só que eu não estou falando que nós não podemos ter nada, não podemos ser, não. Eu estou falando que quando a luz está acesa, a gente lida com um coração diferente com as coisas. Eu lido diferente com as coisas. Irmão, é melhor vir de carro cheiroso. Se tiver calor, no ar-condicionado. Se tiver frio, tu liga um pouquinho daquele arzinho quente. Tu não amassa a tua roupa. No carro, cada um tem o seu lugar. É a tua família que vem ali. Melhor é assim. Mas se tiver que pegar ônibus, não tem problema. Eu lido com uma forma diferente. Só isso. Melhor é ter uma roupa boa, muito boa, quem sabe. Mas se não tiver a condição, não tem problema. Eu não vou deixar de ir, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque não são essas coisas que me determinam. Eu estou acima dessas coisas. Melhor é ter dinheiro, sim. Melhor é ter dinheiro. Mas se não tiver, vai trabalhar. Vai procurar um trabalho, vai fazer alguma coisa. Mas também não é isso que me define, que me determina. Mas pastor, as pessoas vão me ver. E de repente elas vão ver a minha necessidade. Mas o que define não é o momento que eu passo, se eu tenho ou não tenho. O que me define já estava escrito antes da fundação do mundo. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos os quantos os quais os receberam, foi-lhes concedido o direito de serem chamados filhos de Deus. Não diz respeito a algo dessa terra, tem tudo a ver com Ele e o amor dele para comigo, o Deus que amou o mundo de tal maneira. Você entende? Quando você começa, uma lâmpada acesa, você começa a ser livre de tudo e de todos. Não é a opinião dos outros que me define, não é o elogio que me faz andar para frente. Claro que é bom ouvir elogios, mas não são os elogios. E também não são as críticas que vão me parar. Não. Se trata de entendimento, é quem eu sou nele. E não é quem ele é em mim, ele é Deus. Não é quem ele é o que ele é. Ele é Deus. Não é quem ele é em mim, é o que ele é. Você entendeu? Porque tem gente tratando quem ele é, e às vezes ele é Deus,
às vezes ele é o Cristo, e a palavra Cristo quer dizer ungido. E ungido é ungido para alguma coisa. Às vezes ele é Deus, às vezes ele é Cristo, às vezes ele é Jesus. E tem gente andando com ele aqui como se fosse o filho da Maria. Só falta chamar a Maria de virgem ainda, a Virgem Maria. Ou seja, como se ele não fosse nada. Então não é quem, é o quê. Porque se ele for o Senhor, você entende que Senhor significa dono. E se ele é dono, se tratando da pessoa dele, ele é dono de tudo. Tanto de dentro quanto de fora. Isso é entendimento, irmãos. É essa transição que nos falta. É esse nascimento que nós precisamos. Só que tem que ser do jeito dele, porque esse é um caminho que nós não conhecemos. Josué capítulo 3, foi o que nós lemos. Eu vou ler uma passagem aqui, não precisa abrir, ó. João 6,37 diz assim: Tudo o que o Pai der a mim, tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Irmãos, qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que ninguém se perca. Se a vontade do Pai é que ninguém se perca, logo, aquele que o Pai não quer que ele se perca, a família dele, o casamento dele, as finanças dele, a vida dele, os filhos dele, o trabalho dele, não vão se perder também. Por quê? Porque o Pai não quer que ninguém se perca. E o Filho veio para manter as coisas no lugar, realinhar o que está fora do lugar. Então, por que nós estamos ainda sendo lesados, roubados? Por que ainda nós estamos perdendo? Por que tem gente dentro da igreja perdendo família? Por que ainda tem gente dentro da igreja lesado financeiramente? Tem gente que eu nem peço, quando tem que dar uma ajuda em alguma coisa, eu nem peço. Irmãos, uma fase é uma coisa, um momento é uma coisa, eu também passo por isso. Mas a vida não é um momento, a vida é uma vida. A gente vai ter que entender o que é constância, estabilidade no Senhor. A nossa vida não é um momento, mas tem áreas da nossa vida que elas acabam saindo, elas transicionam de momento e se tornam a nossa vida, e nós ficamos refém disso. Era quebrado nas finanças, vai morrer quebrado. É quebrado o casamento, se não separar, vai morrer quebrado o casamento. Por quê? Se não era para ser assim. Por que nós estamos perdendo? É que Jesus falou assim, ó: tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então o problema não é com ele, o problema é conosco. Ele não rejeita, somos nós que rejeitamos ele. Quando que eu te rejeitei, Senhor? Quando ele falou da palavra e você não quer viver a palavra, você rejeitou ele. Nós aceitamos a Jesus, mas rejeitamos a vida de Jesus. Nós aceitamos a Jesus, mas rejeitamos os valores de Jesus. Nós recebemos a Jesus, mas rejeitamos os princípios de Jesus. Nós aceitamos a Jesus, mas rejeitamos a forma que ele estabeleceu, as regras de convívio.
ele diz que é melhor dar o outro lado, e a gente, não, melhor é matar. Ele diz que é melhor dar, não, se eu der eu vou ficar sem. Melhor é segurar. E por que a gente faz isso? Porque o que está escrito é um caminho que nós não conhecemos. Josué capítulo 3. É difícil entrar nesse caminho, porque nós não conhecemos. Então, irmãos, para finalizar, é aqui que entra eu e vocês, e o que está me ouvindo em casa. É os que vão na frente. Irmãos, nessa noite eu não estou falando com... Eu respeito muitos jovens, eu sei que Deus pode levantar os jovens, Deus faz isso, só que eu não estou falando com meninos, meninas, eu estou falando com homens e mulheres nessa noite. É os maduros, ou deveriam ser pelo menos, é os que vão na frente. É Josué capítulo 3, versículo 6, e disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Só que antes disso, no versículo 13 ele diz assim, e deram a ordem a este povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Irmãos, que palavra tremenda, não a minha, a do Senhor. Irmão, é tempo de sair da posição e seguir a arca, é seguir a presença. Por que a gente não consegue seguir a arca, a presença? Porque a gente não quer sair da posição. Na posição está a imagem, está o que eu sou. Alguns ainda pensam assim, eu lutei tanto para chegar até aqui, não sabe que não é ninguém, mas pensa, né, que é alguma coisa. Irmãos, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Então, para você fazer isso, você vai ter que sair da sua posição. E eu entendo, porque sair da posição é mexer em toda a estrutura. A estrutura que a gente fica aqui, fazendo força para segurar. De que maneira? Porque a gente diz que a respeito de tal assunto é assim. Porque a gente diz que a respeito de tal assunto é assim. E a gente sustenta a estrutura por essa palavra. E sair desse lugar é como falar assim, eu reconheço que eu estava errado. Mas não tem problema, porque você está reconhecendo que a sua palavra é inferior à palavra de Deus. Então não tem problema sair da posição, irmãos. Não dá para seguir homem, mas se for a presença, irmão, larga tudo. Larga esse conceito. Essa forma de pensar quadrada. Ultrapassada. Renovada na carne. Sai da posição e vai seguir a arca, irmão. Segue a presença, irmão. Deus está chamando esse tipo de pessoa. É os sacerdotes. São os homens e mulheres comprometidos, que entenderam quem é Deus. Irmãos, os que vão na frente não é qualquer um. Dá para botar um cego na frente, irmão, de uma carreata, de uma procissão, não dá. Vai todo mundo para o buraco. Cego não enxerga. Dá para botar um coxo? Não dá. Coxo não anda sozinho, tem que ser carregado por alguém. É os sacerdotes, são homens que sabem a sua posição no Senhor. Homens que estão dispostos a sair da sua posição para colocar a arca aqui, Sabe onde é que a arca era carregada? Aqui, nos lombos. É por isso, o diabo tudo ele imita, né? Quando eu era pequeno, talvez alguém se lembre, mas quando eu era pequeno, tinha as procissões das casas de religião, que eles saíam para fazer com isso. Até hoje
hoje tem, né? Em Porto Alegre ainda tem. Onde é que eles botam aquele santo? Aqui, ó. É ou não é? Por quê? Porque a Arca da Aliança se levava assim. O diabo só copia. É um copião. São homens que estão... Irmãos, olha só. Quando você está carregando a arca, não dá para levar muita coisa. Não dá para levar bagulhada. Porque é peso. É só a tua vida. É sem alforge, sem bolsa. Tá, mas uma bolacha? Não dá para levar nada para comer. Vai depender da arca. Tudo que você tem, todos os recursos que você tem, todas as forças, você vai precisar para converger tudo isso, para carregar a arca da aliança. Deus vai tomar tudo de você. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu nunca vi um homem no mesmo lugar que Jesus. Eu nunca vi a morte operar no lugar onde a vida reina por meio de Cristo. Davi falou: já fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Sai dessa posição, irmão. Vem atrás vamos atrás da arca. É os sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, ele diz: e nos constituiu um reino e sacerdotes, para servir a Deus. E nós andando como se não fôssemos nada disso. Irmãos, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos acesso ao sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Todos nós. Mas esse é um tempo, irmãos, que para atravessar o Jordão, Jordão significa aquele que desce. Esse é um tempo que para atravessar o Jordão, irmãos, não vai ser qualquer um. Se você, quando chegar em casa, lê lá o texto. É a travessia do Jordão. Você vai ver que eles passam, o povo vem atrás acompanhando. Quando eles chegam diante do Jordão, e agora como é que a gente vai passar? Você lembra de Moisés que abriu o Mar Vermelho? Como é que Moisés abriu o Mar Vermelho? Quem viu a novela que ela também sabe. Ele pegou o cajado, bateu e a água abriu. Elias, como é que abriu? Não o Mar Vermelho. Para passar para o outro lado, ele pegou, lembra do manto? Abriu. Sempre tinha alguma coisa nas mãos, né? Que representa uma unção, uma capacidade de fazer coisas sobrenaturais. Cajado, autoridade dado por Deus. Dessa vez não. Se você for ler, você vai ver que eles chegaram na beira do Jordão com a arca aqui. Sabe qual era a orientação dessa vez? Quando os sacerdotes e os levitas pisarem a planta dos pés na água, a água vai abrir. Deus tirou. Tem mais cajado. Tem mais manto. Porque o manto, tu dá o cajado, as pessoas usam do poder, usam da autoridade, mas não tem compromisso de coração. É só algo nas mãos.
para apresentar, para manifestar. Então Deus tirou tudo isso. Agora, se tu não tiver com a presença na tua vida, não vai abrir. Para abrir, vai te passar para o outro lado, irmão. Sabe qual é a chave? É a tua vida, porque você é o único em Deus. Mas a presença vai ter que estar em você. Não vai dar, não é mais um copo d'água, não é uma pedra, não é uma flor ungida. Não, agora é a vida das pessoas. Não é um casaco. Lembra da unção do casaco? Não. Passava o cajado, passava a unção, passava o manto, passava a água, e Deus faz. Só que depois não tinha comprometimento. Não, agora vai ter que ser a vida. Porque para ter a vida, se a presença está ali, tem que andar aqui, irmão. Pianinho, como se diz. Então você já sabe que para passar para o outro lado do Jordão, a chave é a tua vida. Nós vamos ter que começar a viver o que está escrito. Mas por que agora isso? Deus deixou até aqui. Agora mudou. Ele é o mesmo. Mas ele se move. Quando ele se move, ele faz coisas diferentes. Ele é o mesmo, mas se move. Antes era uma palavra. O verbo se fez carne. Agora é vida. Então, irmão, saiba que o Senhor te escolheu. O Senhor é com você. A prosperidade de Deus é com você. Olha como é bom isso. A vida de Jesus é com você. Se é tudo isso comigo, o que está faltando? Agora está faltando nós sermos com Ele. É a igreja. É a igreja que anda naquilo que está escrito. É quase como se todos nós nos levantássemos e começássemos a nos despir. E depois todos nós pegássemos uma vestimenta e colocássemos a mesma roupa. A mesma roupa. Porque o que está escrito é para a igreja. É a mesma roupa para todos. Mas eu sou diferente, sim. Mas o teu caráter é igual ao caráter de Jesus. O teu caráter é igual ao caráter de Jesus. O teu caráter é igual ao caráter de Jesus. É a mesma palavra, é o mesmo entendimento, é a mesma compreensão, é a mesma roupa. Somos iguais. Deus não nos fez diferente, nos fez diferente em aspectos. Agora, na essência, é o mesmo Espírito, os mesmos valores, os mesmos conceitos. O que tu acha de casamento? Hein, fulano? Não. Ele não dá para. E o que tu acha de casamento? E o que tu acha de casamento? Como vocês pensam tudo igual? É que na verdade eu não acho nada. Já está escrito sobre casamento. Nós só nos submetemos àquilo que o Senhor falou. E o que tu acha sobre dízimo e dinheiro? E o que tu acha? Tu acha que tem que dar? E tu, o que tu acha? Nós não achamos nada. Mas não dá para conversar com vocês. É que tem coisas que já está escrito que o Senhor falou.
Mas são tudo igual? Não, nós somos diferentes. Ele gosta de morango, o outro de chocolate, o outro de baunilha, o outro de amarelo, o outro de azul. Um é mais social, o outro é mais esporte. Um gosta de bermuda, o outro gosta mais de calça. Uns rapam aqui no lado, ó. O outro gosta mais de cabelo mais cheio. O outro prende aqui atrás, o outro faz uns risquinhos aqui, ó. Porque nós somos diferentes, temos gostos diferentes. Umas têm cabelo por aqui, outras têm cabelo por aqui. Tem umas que nem têm cabelo. Porque é o gosto. Sim. As máscaras, num primeiro momento, era tudo preta ou tudo branca, que nem aquelas do hospital. Hoje tem com desenho, tem de cor. Porque nós somos diferentes. As diferenças no seu lugar, no seu devido lugar, é uma benção. É uma benção. O que não dá é para ser diferente naquilo que Deus já escreveu. Naquilo que já está escrito. Nisso não dá para ser diferente, irmão. Isso nós temos que ser. O que já está escrito. Nós nascemos para isso. Se coloque de pé, por favor. Nós lemos ali em Josué capítulo 13, no verso 5 ele diz assim, ó: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santificação. Lá no Evangelho de João, Jesus ora e diz assim: Pai, santifica eles. Santifica-os na verdade. Daí ele diz assim: a tua palavra é a verdade. Estou dando a resposta para você, irmão. Pastor, como é que eu me santifico? Aí tem uns que param de fazer isso, param de fazer aquilo. Não joga bola, que joga bola tem que santificar. Não joga videogame, não pinta as unhas, não vai na cabeleireira. Não, irmã, vai na cabeleireira. Vai na cabeleireira, por favor. Não deixe de vir sem ir na cabeleireira. Não, mas é que eu estou me santificando. Não, irmãos. Isso não é santificação, irmão. Santifica na verdade. A palavra é a verdade. Você está entendendo? Quando você começa a andar na palavra, a palavra começa a santificar. Meu Deus do céu. Quando você começa a andar na palavra, a palavra começa a se santificar. E quando você, nesse processo de santificação, e você vai indo, é um processo, e vai indo, vai indo. Amanhã farei maravilhas entre vós. Todo mundo quer ver maravilha, né? Todo mundo quer que Deus faça alguma coisa, né? O povo só não quer se santificar, né? Não, irmãos, não dá. Vocês lembram dos fariseus? Cadê o Éder? Pode vir aqui atrás já. O Éder tá aí? Ah, tá aí. Vocês lembram dos fariseus? Ah, se tu é o Messias, faz um sinal então para nós. Mostra aí uma maravilha. O que Jesus estava falando para eles? Não adianta eu fazer, vocês não vão crer. Vocês não estão santificados. Vocês estão impregnados de um hábito, de uma tradição, não da vida.
Não adianta eu fazer sinal, vocês não vão reconhecer que eu sou o Messias. E tem gente dentro da igreja da mesma maneira. Ah, mas se Deus é Deus, então faz algo para eu saber que Ele é Deus, aí eu vou começar a viver. Se você não reconhecer que Ele é Deus e está te guardando, te dando tempo para você se converter no meio de uma pandemia, onde milhões de pessoas estão morrendo, se você não entender que esse é o tempo para você se santificar na palavra e mudar, irmão, não é sinal que vai fazer você mudar. A misericórdia já é a causa pela qual nós não somos consumidos. Você acha que está vivo por causa de quê, irmão? Da sua beleza? Você acha que está vivo por causa do quê? Não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém, não ama ninguém, só fala de alguém. Você está vivo por causa de quê? Hein, abençoado? Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Santifique-se, irmão. A palavra. Quero deixar essa mensagem para você em nome de Jesus. Vamos cantar? Tu és bom? Tu és bom. Quero deixar essa palavra no teu coração, amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Irmão, na quinta-feira nós já estamos com os cultos aqui às 20 horas. Toda quinta, às 20 horas. Quinta tem culto, sábado tem culto de mulheres e domingo nós temos aqui o culto da família. Em nome de Jesus. Olha lá, ó. Terça-feira às 15 horas, oração das irmãs aqui. Aleluia. Irmãos, fica com essa palavra aí. Medita nela. Pensa nela um pouquinho. Não olha para mim não, senão você vai ficar com raiva de mim. Pensa nela. Pensa assim, Deus, se tu quer falar comigo através dessa palavra, então fala. Eu já ouvi agora, então me dá entendimento. Deus vai falar com você, irmão. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que tem lá atrás hoje, Jô? Chazinho hoje? Tem um chazinho e uma bolachinha ali quando a gente terminar. Vamos cantar um louvor então? Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo teu caminho. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és?